Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 1 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Amém? Vou ler de novo, preste atenção. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Você vê que Jesus Cristo, quando se deixou prender naquela hora, ele disse para Pedro: Pedro, você acha que eu não poderia agora invocar o meu Pai e ele me daria 12 legiões de anjos? O que está acontecendo agora, Pedro, é da vontade do meu Pai. Se eu não aceitar isso, eu vou estar me rebelando contra a autoridade do meu Pai. Por esse motivo também, um simples criado do sumo sacerdote pôde dar uma violenta bofetada na face de Jesus, sem que ele reagisse. Por quê? Porque até aquele criado, naquele momento, tinha recebido a autoridade de Deus para dar a bofetada em Jesus. E até o diabo, naquela hora, estava autorizado a agir, porque Jesus disse: esta é a hora e o poder das trevas. Se esta é a hora e o poder das trevas, é porque o meu Pai permitiu que as trevas agissem agora com total autoridade. Então, até as trevas, eu vou ter que me sujeitar à sua autoridade. Impressionante. Foi isso que fez de Jesus o servo perfeito, o exemplo de submissão à autoridade, porque ele sabia sempre que Deus está no controle de tudo. E nada acontece sem a autoridade de Deus. Por isso que Paulo está escrevendo, e eu vou ler mais uma vez, e eu quero que toda a igreja repita em seguida. Vamos lá. Toda alma... Ô, bênção! Nunca vi isso, não? Se o som da igreja foi captado pelo microfone, o pessoal que vai ouvir pelo rádio vai dizer: puxa vida, hein? Toda alma. Vamos lá. Toda alma. Oh, glória. Diga: minha alma. Glória a Deus. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Amados, essa pregação, essa mensagem pode se chamar com certeza de o problema mais antigo do reino de Deus. Porque se o reino de Deus um dia teve um problema, e qual foi esse primeiro problema? Com certeza foi a rebeldia, a desobediência, a insubordinação. Lúcifer foi o primeiro rebelde do universo. Ele quis dividir
o céu. Olha só, dividir o céu. E para isto, Lúcifer começou a sua pregação junto aos serafins, aos querubins, aos arcanjos, aos anjos, convencendo aquelas criaturas celestiais que tinham a sua existência graças ao Criador. Lúcifer foi conseguindo convencer aquelas criaturas. E é espantoso, amados, é espantoso, é inacreditável mesmo que ele tenha conseguido convencer a terça parte dos anjos do céu. A terça parte dos anjos. Que decidiram abandonar o próprio Deus para ficar com Lúcifer. Imagine, deixar Deus para ficar com Lúcifer. Olha o poder de convencimento de Satanás. Agora, para que aqueles serafins, aqueles querubins, aqueles arcanjos, aqueles anjos, tomassem a decisão de deixar o próprio Deus, de ficar do lado de Lúcifer, é porque Lúcifer, usando as suas artimanhas, conseguiu mostrar os defeitos de Deus. Lúcifer conseguiu apontar para Deus e mostrar para aquelas outras criaturas celestiais que Deus não era tão perfeito assim. Que ele, Lúcifer, era melhor. Pode acreditar nisso? Lúcifer conseguiu convencer todos os anjos ali que ele estava corrompendo de que ele era melhor do que Deus. E se ele era melhor do que Deus, com certeza ele estava apontando para defeitos de Deus. E é por isso que a palavra diabo vem do grego diabolos, que quer dizer acusador. Satanás teve o atrevimento de acusar o próprio Deus. É incrível, mas a terça parte dos anjos do céu decidiram sair da presença de Deus e preferiram Lúcifer. Houve guerra, porque Lúcifer não queria apenas que os anjos passassem para o lado dele. Lúcifer queria se assentar no trono de Deus, mas não existia outro trono. Ele só poderia sentar ali contra a vontade de Deus. E para sentar ali sem a permissão de Deus, ele teria que tirar Deus. Porque Deus não iria aceitar que Lúcifer se assentasse no mesmo trono. Porque nós sabemos que na glória não existem 3 tronos. Jacó viu um alto e sublime trono ali no topo da escada, no seu sonho. O profeta Ezequiel também viu o trono de Deus. O profeta Isaías viu o trono de Deus. É um trono só. Nesse trono se assentam 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são a mesma pessoa. Para se assentar ali tem que ter a permissão de Deus. Por isso que Jesus disse o seguinte no livro de Apocalipse: ao que vencer, eu lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Lúcifer queria sentar no trono de Deus, não tinha outro trono. Mas ele não tinha permissão de Deus para sentar ali. Então, ele tinha que tirar Deus. Tirar Deus para que ele mesmo sentasse naquele lugar. Agora, veja comigo aqui no profeta Isaías, capítulo 14, no versículo 13. Nós estamos falando de um tempo muito remoto. Muito remoto. Está escrito assim: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Lúcifer quer tomar aquele lugar, dizendo que é melhor do que Deus, e olha só,
usando como argumento, evidentemente, a mentira. Porque quando um moço aqui na terra chamou Jesus de meu bom mestre, Jesus recusou. Por quê? Porque o diabo também quis ser melhor do que Deus e Jesus não quis cair nessa cilada. Não aceitou o elogio. Mas veja aqui, em João capítulo 8, no versículo 44, Jesus disse: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Lúcifer, desde o princípio, há muito tempo atrás, usou a mentira, a palavra distorcida, o engano, para convencer os anjos do céu e conseguiu convencer muita gente. Conseguiu se colocar como se ele mesmo fosse melhor do que Deus. Mas veja o que acontece desde tempos remotíssimos e que vai continuar acontecendo sempre com aqueles que usam a rebeldia e agem dessa maneira através do engano e da mentira. Veja Isaías capítulo 14, voltando ali, não é? Naquela pretensão do diabo de se assentar no trono de Deus. Versículo 14 diz assim: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, Lúcifer, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Ao invés dele conseguir o que estava planejando, ao invés de ir para as mais altas alturas, ele foi para as mais baixas profundezas. E no livro de Apocalipse, capítulo 20, no versículo 10, nós lemos o seguinte: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Essa é a recompensa da rebeldia, da ganância, da rebelião. Ao invés da pessoa ser exaltada, ela vai ser abatida. E estes irão fazer companhia para Satanás aqui neste lago de fogo e enxofre. Mas veja só, quando Deus criou este planeta e colocou nele o ser humano, o diabo foi, mais uma vez, falar mal de Deus, para provocar no ser humano a rebelião contra o Criador. Você já conhece, mas eu quero que você veja e confira, porque quem compactua com esse tipo de coisa está compactuando com Satanás, está deixando o diabo agir. No livro de Gênesis capítulo 3, versículo 1, está escrito assim: ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O diabo utilizando a astúcia, a mentira e colocando dúvidas, olha só, sobre o próprio Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a perfeição de Deus. Satanás, ele se atreve a acusar o próprio Deus. Deus está enganando vocês. Deus está falando isso porque vocês são bobinhos, mas eu vim aqui abrir os olhos de vocês. Deus não é isso que vocês estão pensando, não. Na verdade, Deus tem medo de vocês. Deus não quer que vocês comam daquele fruto, porque aí vocês vão ficar igual a Deus, sabendo o bem e o mal. Sabendo o bem e o mal, sim, como Deus sabe o bem e o mal, o certo e o errado, mas não ser igual a Deus. Que essa é a mentira que o diabo quis colocar.
ser igual a Deus. O ser humano pensou, puxa, você é poderoso como Deus se eu comer isso. Então o diabo, ele enganou, ele mentiu e colocou dúvidas sobre o próprio Criador e conseguiu levar o ser humano para a rebelião. O diabo vai fazer a mesma coisa com Jesus naquela tentação no deserto, dizendo, se tu és o Filho de Deus, por que você está passando fome? Transforma essas pedras em pães. Se Jesus transformasse as pedras em pães, estaria fazendo a vontade do diabo e não de Deus. É mesmo, eu sou filho de Deus porque eu estou passando fome. Deus está querendo que eu passe fome? Não concordo com isso, não. Eu sou filho de Deus aqui na terra, mas Jesus se sujeitou a Deus. E até ali, no final do seu ministério, Satanás irá comparecer debaixo da cruz para usar a boca das pessoas que estão assistindo aquele espetáculo horrendo e também a boca do próprio ladrão que está pendurado do seu lado esquerdo para dizer, se tu és o Filho de Deus, prove isso para a gente. Nós não estamos acreditando, não. Um filho de Deus morrer desse jeito vergonhoso, agonizando, sedento, desce da cruz, salva-te a ti mesmo, vai. Ser salvador dos outros, o que adianta? Salva-te a ti mesmo se tu és o Filho de Deus. Então o diabo, ele foi colocando dúvidas até no íntimo, olha só. Ele tentou colocar dúvidas no coração do próprio Deus. Atrevimento, não? Começou colocando dúvidas nos corações, se é que anjo tem coração, não é? Mas a Bíblia diz que Deus tem coração, então o anjo também deve ter. Mas nós entendemos por coração o íntimo humano, aquilo que está dentro da pessoa, aquilo que está dentro da criatura, a sua convicção pessoal, o seu pensamento, a sua índole, a sua personalidade, a sua convicção. Satanás começou colocando dúvidas no interior dos anjos do céu, depois dúvida no coração da mulher e do homem, e agora está tentando pôr dúvida no coração do próprio Deus encarnado que é Jesus Cristo. Esse é o trabalho do diabo. É assim que ele age, com o propósito sempre de levar alguém para a rebelião, para a desobediência, para a rebeldia. O diabo sempre, quando quiser dividir, o diabo quando ele quiser dominar, o diabo quando quiser reinar, ele vai procurar pessoas que acreditem nele, como ele fez no céu, como ele fez na terra e como ele continua fazendo na igreja. O diabo quando ele quer dividir, ele vai procurar pessoas que queiram lhe dar ouvidos e que queiram acreditar nas coisas que ele diz. Porque com essas pessoas o diabo vai realizar a sua obra, que é a rebelião. O problema mais antigo do universo, o problema mais antigo do reino de Deus. Quando Jesus Cristo estava aqui na terra fazendo a obra mais perfeita de todos os tempos, sendo ele o mais perfeito, sem qualquer defeito, olha só o que o diabo conseguia fazer com que pessoas que eram seus instrumentos falassem de Jesus Cristo. Quero que você acompanhe comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 3, no versículo 21. Está escrito assim: e quando os seus parentes ouviram isso, saíram para prender Jesus, porque diziam, está fora de si. Jesus, o nosso irmão, as irmãs também, o nosso irmão, família meio sanguínea de Jesus, foram lá para prender Jesus, porque o diabo conseguiu convencer os próprios familiares de Jesus que o Senhor estava louco, que ele estava descontrolado, fora de si. A própria família. Se a família fez isso, o que os estranhos não fizeram a serviço de Satanás? Veja comigo Lucas, capítulo 11, versículo 14. Está escrito assim: e estava Jesus expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão,
Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios, dizendo que Jesus usava o poder das trevas para expulsar o diabo. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 48, nós vamos ler o seguinte: responderam, pois, os judeus e disseram a Jesus: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Agora o diabo avançou na calúnia e na mentira. Não que apenas Jesus expulsa os espíritos maus por Beelzebu, mas que ele próprio tem demônio, que ele é um endemoniado. Imagina só, falar isso de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 20, nós vamos ler o seguinte: e muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Agora o diabo juntou a acusação da família com a acusação dos invejosos, não é? Que ele está fora de si, que ele tem demônio. E tem gente dizendo isso de Jesus naquela época. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? As pessoas começaram a ficar em dúvida. Peraí, estão falando cada coisa de Jesus? Mas como é que ele consegue abrir os olhos de um cego, hein? E as palavras que ele diz, as coisas que ele prega, as mensagens que ele passa, isso não são de uma pessoa endemoniada, de uma pessoa fora de si. Olha só, os milagres e as coisas que Jesus dizia contrabalançava as calúnias e as difamações que se levantavam a respeito dele, que você sabe muito bem que era tudo mentira. Ou alguém acha aqui que Jesus estava fora de si? Ou alguém acha que Jesus era endemoniado? Ou alguém acha que Jesus agia pelo poder de Beelzebu e que ele próprio tinha demônios? Todo mundo sabe que não, mas aquela multidão era colocada em dúvida a respeito de Jesus, e quem estava agindo em tudo aquilo era o próprio Satanás, usando a boca de muita gente para murmurar contra Jesus Cristo. Para quê? Não sigam Jesus não, se afastem de Jesus, esse homem está fora de si, esse homem endemoniado, esse homem usa o poder das trevas. Quer dizer, criar divisão. O diabo não queria que Jesus fosse seguido por ninguém, mas ali estavam os testemunhos, os milagres, os sinais, os prodígios, as maravilhas e as palavras que Jesus Cristo dizia. Quando ficarem caluniando ou dizendo qualquer coisa contra a tua vida, ao invés de você se desesperar, olha o que estão dizendo de mim, nesta hora, mostre o resultado do Espírito Santo de Deus na tua vida, a palavra que sai da tua boca, como Deus te usa na mensagem, a unção que Ele colocou sobre a tua vida, os milagres, sinais e prodígios que Ele opera através de você. Era isso que colocava as multidões em dúvida. O diabo sempre semeando calúnia contra Jesus, mas ali estavam os sinais e as palavras que ele dizia. Agora, quero que você veja aqui comigo, Lucas capítulo 7, no versículo 34, onde nós lemos o seguinte, ó. Jesus falando: veio o Filho do Homem, quer dizer, eu, que come e bebe, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Quer dizer que ao invés de tão somente dizer que Jesus Cristo estava fora de si, que expulsava os demônios pelo poder das trevas, que ele próprio tinha demônio, que ele era Beelzebu, além de tudo isso ainda diziam que ele era um homem que andava com más companhias, só com gente que não prestava, publicanos e pecadores, a escória daquela época.
e que ele era um homem glutão, que se sentava à mesa, comia muito, e que bebia muito. Até disso acusaram Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou assim: eu como e bebo. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: tens demônio. Olha só, Jesus Cristo está sendo acusado de muitas e muitas coisas. Mas o versículo seguinte, o versículo 35, ele diz assim: mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Você sabe o que isso quer dizer, meu querido, minha querida? Jesus Cristo está sofrendo aquela avalanche de difamações, calúnias, que o diabo está tentando colocar para que ninguém acredite que ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo, consciente de tudo que falam dele, Jesus Cristo diz: mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Isso quer dizer que Jesus Cristo está afirmando: vocês me acusam de endemoniado, de louco, vocês me acusam de beberrão, vocês me acusam de andar com maus elementos, com más companhias, vocês me acusam de muitos pecados, vocês me acusam de ser o próprio Beelzebu, mas olha só, olha os filhos que eu estou gerando através da pregação da palavra do meu Pai e do poder do Espírito Santo. Olha a minha justificativa. Diga você agora: eu sou uma justificativa do Senhor Jesus. Aleluia! Puxa vida, sabe o que me deixa doente? Por exemplo, teve um pastor, ele, no púlpito da igreja dele, quando nós inauguramos a Paz e Vida na Vila da Penha, ele ficou tão preocupado porque tinha tanta gente dizendo na igreja dele que ia passar para a Paz e Vida, que ele foi no púlpito da igreja, na hora da pregação, para dizer: olha, vocês não vão atrás do pastor Palharim não, porque ele é maçom. Puxa, precisa ter muita coragem para falar uma mentira dessa no púlpito de uma igreja, não é? Falar que eu sou maçom. Não sou maçom, não sou da maçonaria. Já fui convidado há muitos anos atrás e disse não. Me mandaram um monte de formulários. Eu falei: o que é isso daqui? Ah, você preenche todos esses formulários aí? Eu era publicitário em começo de carreira, né? E nós vamos te passar muitos clientes, nós vamos te ajudar muito, você vai ganhar dinheiro. Aí eu comecei a ler os formulários lá da maçonaria, tudo abreviado, tudo em código. Eu falei: Jesus, o que é isso? E tinha que fazer um juramento. Eu falei: eu estou fora, maçonaria não. E olha só, Deus tem nos usado e justificado a nossa existência, porque nós estamos ganhando muitos maçons, tirando das trevas e trazendo para a luz, e testificando que Jesus é o único Filho de Deus. Falaram tudo isso de Jesus, mas a prova está aí: os filhos. Jesus disse: os filhos. A sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Tem gente que fala assim: poxa, peraí, eu sou muito mais santo do que o pastor Palharim. Sou muito mais santo, muito mais consagrado que ele. Eu acredito que é mesmo. Acredito que é muito mais santo que eu. Porque eu nunca cheguei numa pregação, e tem mais de 700 mensagens gravadas aí à disposição do Brasil inteiro. Pode procurar quem quiser. Se encontra uma frase minha lá, dizendo em qualquer mensagem: eu sou santo. Mas você vai encontrar nessas mais de 700 mensagens eu dizendo em nome de Jesus: só Ele é santo, Ele é o verdadeiro santo. Você vai encontrar esse testemunho. Tem gente que fala: peraí, por que o pastor Palharim, o pastor João Ribe Palharim, não é? Por que ele está pregando no Brasil inteiro? Por que o estado de São Paulo inteiro liga aqui direto para o SOS Oração pedindo igrejas da Paz e Vida? E por que o Brasil inteiro diz: quando é que a Paz e Vida vai chegar na nossa cidade?
Pode conversar com o pessoal do SOS Oração. Tem voluntários aqui do SOS agora? Dá para confirmar isso? Todo mundo pedindo igreja. Mas por quê? Por quê? Eu sou muito melhor do que ele. Amados, é justamente por causa disso. É porque você é bom demais, você é santo demais, você é muito melhor do que todo mundo. E Deus não quer usar gente assim. Deus quer usar pessoas que glorifiquem o seu santo nome. Deus quer pegar as coisas loucas do mundo para confundir os sábios deste mundo. Se falaram tudo isso de Jesus, eu vou ficar bravo porque falam de mim que eu sou maçom e falam outras coisas. Só não diga que eu sou gay, que aí eu vou bater mesmo. Que aí também já é abusado demais. Aí já está duvidando da minha masculinidade. Aí eu não vou aceitar. Mas eu vou descer da cruz só porque falam essas coisas. Olha o que falaram do meu Senhor Jesus, que não tinha um defeito. Olha, se ele que não tinha nenhum defeito apontaram tantos, imagine para mim. Imagine para você. Hein? E o diabo vai querer mostrar todos os defeitos, porque ele quer dividir. Então ele aponta, olha só, olha os defeitos. E ele vai apontando, né? Para quem quer dar ouvidos para ele e procurar o defeito. Vai achar, pode procurar defeito em mim que vai achar. Graças a Deus, minha vida é limpa. Mas pode olhar que você vai encontrar defeitos em mim. Muitos. E quem olhar para você também vai achar muitos defeitos. Principalmente quando o diabo está apontando. Olha bem, o defeito é esse, ó. Aí é que vão achar mesmo. Mas só acha quem está dando ouvidos a Satanás. Porque o diabo quer agir na rebelião, quer agir na divisão. E ele tem que convencer pessoas a dividir, a separar o reino. Esse problema é antigo e continua, e é isso que o diabo quer fazer. Ele sempre encontra discípulos, ele sempre encontra servos, pode acreditar. Quando o diabo estiver te acusando, Deus fica chateado, porque o diabo acusou o próprio Deus, acusou o próprio Jesus. Deus já está por aqui, com o acusador. Deus não aguenta mais esse acusador. E ele também não suporta quem usa a própria mão e o próprio dedo para repetir a acusação do diabo. Por que Deus fica aborrecido com quem acusa e com quem é usado pelo acusador? Porque quando acusa fica mostrando só o defeito. E Deus diz, você é um cego, você é uma cega. O principal você não vê. Você só olha o defeito dessa pessoa e você não vê sobre ela a cobertura do sangue do meu filho Jesus. Você não vê que ela está banhada de sangue da cabeça até os pés. O principal você não vê. Amados, por que faziam tudo isso com Jesus? Não deixaram ele em paz nem depois de morto, hein? Veja o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 62. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, isto é, no sábado, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo, Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, outras traduções está escrito embusteiro. Você pode substituir por N adjetivos negativos aí, esta tradução. Eles disseram para Pilatos, Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, puxa, o homem já está morto, gente. Morreu. Não, mas não importa. Lembramo-nos de que aquele enganador vivendo ainda disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Nem depois de morto respeitaram Jesus. Continuaram falando mal de Jesus, chamando ele de enganador. Por que eles faziam isso com Jesus até depois de morto? Porque eles estavam movidos por Satanás, por Lúcifer, que queria dividir o reino, dividir a humanidade, ser ele Senhor e não Jesus.
O diabo quer ser senhor, você sabe disso, não é? E ele é senhor de muitos, hein? E, aliás, todos que compactuam com isso são servos do diabo. Por isso que Jesus falou para aquela multidão: vocês são filhos do diabo. O diabo quer ser senhor e ele é senhor de muita gente. Toda vez que uma pessoa está agindo com essas atitudes, ela é serva do diabo. Com certeza, o diabo é senhor daquela pessoa. Porque ela faz o que o diabo gosta. Ela faz o que o diabo manda. Ela dá lugar à ira, à calúnia, à difamação, à fofoca, ao mexerico. Ela é serva do diabo e pensa que é serva de Deus. Está servindo o demônio. O diabo também quer ser senhor. Por isso que ele estava usando esses judeus para que depois de Jesus Cristo morto, eles no sábado profanassem o sábado. Eles que diziam que eram tão santos e que cumpriam a lei, eles profanaram o sábado para ir fazer uma reunião com Pilatos, para mandar colocar uma guarda no sepulcro de Jesus. Então eles estavam agindo contra Jesus, não é pelo zelo da palavra ou do Antigo Testamento, não. Porque se eles tivessem zelo pelo Antigo Testamento, eles não teriam ido no sábado falar com Pilatos. Isso mostra a hipocrisia deles. Eles estão agindo no interesse de Satanás. São tão servos do diabo que eles deixam a palavra de Deus para lá, o Antigo Testamento que eles deviam zelar, e eles vão se reunir com Pilatos para dizer: lembramos-nos de que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois do terceiro dia ressuscitarei. Por quê que eles estão fazendo isso? Por ganância, que foi o primeiro desejo de Satanás: me assentarei no trono de Deus. E usando como artifício a mentira, a mesma arma do diabo, colocando dúvidas sobre Jesus. Tanto é que eles chamam Jesus de enganador. Falam que Jesus é um embusteiro. Estão deixando a boca falar, movida pelo espírito do erro, pelo espírito do engano. Olha só, os enganadores falando que Jesus é o enganador. Não é absurdo isso? Tentando mostrar que eles são santos e Jesus é o enganador. Não é absurdo isso? E convenceu Pilatos. Pilatos falou: então pega a guarda aí e leva lá, vai. Tem aí a guarda. Pode proteger o túmulo lá, para o corpo não ser roubado. Eles conseguiram enganar Pilatos, o diabo conseguiu enganar os romanos. Mas eu e você conhecemos a palavra de Deus e sabemos a verdade. E não precisamos que ninguém venha nos dizer isto, porque nós mesmos estamos ouvindo as palavras do Senhor, estamos lendo o Evangelho, e dentro de nós, o próprio Espírito Santo de Deus está testificando o tempo todo: Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e está vivo pelos séculos dos séculos. Todos os enganadores pereceram, mas o único que é fiel e verdadeiro está vivo para todos sempre. Amém. A ambição movendo aqueles homens. Veja aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 33. Jesus diz assim: ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram.
tudo que eles estão falando de Jesus, contra Jesus, é porque eles querem aquilo que é de Jesus. Tal e qual Lúcifer, que queria aquilo que só a Deus pertence. E agiram matando o Filho de Deus. O que é que aconteceu com Satanás quando ele se atreveu a tentar sentar no trono de Deus? Foi abatido até o abismo. Foi até o porão, o subporão do universo. Nas mais baixas profundezas. Quando eu li com você Romanos 13:1, o que é que a gente viu aqui que acontece com quem age desta maneira? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. O que é que vai acontecer com esses lavradores maus que caluniaram tanto a única pessoa perfeita que já viveu nesse planeta? Eles têm que ser abatidos. E eles vão se condenar com a própria boca. Dá uma lida aqui, ó. Jesus, voltando para Mateus 21:40, quando Jesus termina de contar a parábola, Jesus pergunta assim: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Veja, a pedra foi colocada pelo Senhor. Não adianta alguém tentar fazer o que Lúcifer queria, querer se colocar sozinho. A pedra foi colocada pelo próprio Senhor. Não adianta querer remover essa pedra. Não adianta querer ocupar uma coisa que não lhe pertence. Não adianta ambicionar algo, mesmo utilizando artifícios para conseguir isso. Mentira, fraude, calúnia, não adianta. Não adianta. Porque ninguém pode receber coisa alguma se não foi dada por Deus. Deus conhece a tua vida, amado. Antes que você fosse salvo, Deus já te olhava. E Deus, conhecendo a tua vida e os teus defeitos, e conhecendo a minha vida e os meus defeitos, Deus disse: eu vou salvar esta pessoa, e eu vou restaurar a sua vida, e eu vou transformá-la. Como Jesus fez com Pedro, ou quando Jesus escolheu Pedro, Jesus já não sabia ali de antemão, no dia que ele olhou para Pedro, Jesus já não sabia que Pedro iria negá-lo 3 vezes? Sim ou não? No dia que Jesus olhou para Pedro e disse: segue-me, Jesus já sabia que Pedro iria negá-lo 3 vezes lá no futuro. E nem por isso Jesus disse: esse não serve não. Porque esse daí, na hora da afronta, na hora da perseguição, na hora do perigo, ele vai recuar, ele vai ser covarde, ele vai me negar. Mas Jesus Cristo não desistiu de Pedro. O diabo quer que Jesus desista de você. Jesus avisou a Pedro: Pedro, eis que Satanás vos pediu para se ir andar como trigo. Mas eu roguei muito por você, Pedro. O diabo ficou mostrando os defeitos de Pedro para que Jesus desistisse de Pedro. O diabo está mostrando os teus defeitos, os meus, os nossos, para que tente convencer Jesus dos nossos defeitos, para que Jesus se aborreça e nos deixe. Mas Jesus Cristo jamais te deixará, Ele jamais te abandonará. Quando Ele te salvou, Ele já te conhecia, desde antes do ventre da tua mãe e até o dia da tua partida, até o dia da tua morte, até o último minuto de vida. E mesmo assim Ele decidiu te usar. É isso que deixa o diabo desesperado. Jesus se diverte com o diabo, Jesus morre de rir. O diabo começa a falar as coisas. Aí Jesus dá a risada. Demônio, você não sabe da pior.
Sabe qual é pior ainda, demônio? É que eu vou usar aquela pessoa poderosamente para pregar a minha palavra, para fazer prodígios. Demônio, você nem imagina o que eu vou fazer com aquela pessoa. Aleluia. Você sabe, Pedro e os demais, Paulo, João, os apóstolos que a gente pode conferir aqui no Evangelho, eles vão passar cada luta. Não pense que para eles pregar o Evangelho foi um mar de rosas, não. Porque eles vão sofrer afrontas. Quando a gente sofre afrontas daqueles que não nos conhecem, ainda a gente diz, não conhece. Mas eles sofreram afrontas de irmãos, de pessoas que estavam ali, tal e qual o Senhor Jesus, de pessoas próximas. E eu quero ver rapidamente Pedro, Paulo e João aqui, para a gente ver isso. Porque você pensa que é a única pessoa que está passando por isso, que você é um azarado, uma azarada, um perseguido, uma perseguida. Olha só, um dos maiores apóstolos, Pedro, o homem que tinha visão, os anjos iam na frente dele, abriam portas de cadeias. Olha o que Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes da aflição de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, como o que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Essa é a nossa glória. Poder passar por isso, sabendo que Jesus passou antes por nós, e que agora nós passamos por causa de Cristo. Essa é a glória. Pedro tinha tanto prazer nessa glória, que quando foram matá-lo em Roma, o modo mais terrível de execução, a pena de morte mais terrível naquela época era a cruz. Aí foram crucificar Pedro. Ele falou, é muita glória, gente. Que isso? Eu morrer igual ao meu Senhor, não façam isso comigo não, é bom demais. É um privilégio muito grande. Não! Você vai morrer crucificado? Ah, gente, não me dê essa alegria, não. Gente, eu não mereço. Vai morrer crucificado! Oh, glória! O soldado ancião é louco. Mas quando Pedro viu que a cruz estava ali para ele também, ele falou, soldados, eu não mereço essa honra. Por favor, pelo menos, para não ficar aí parecendo Jesus, me crucifiquem de cabeça para baixo. Oh, glória! Me crucifiquem de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. E Pedro morreu dando glória a Deus de cabeça para baixo. É muito bom, é ou não é? Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Está se preparando, sim ou não? Você quer uma cruz de que formato? Que tem uma que é no formato de Y, você quer com o corpo reto e só abre os braços assim para cima. Tem uma cruz que é no formato de T, você fica com os braços abertos na horizontal e o corpo esticado. E tem uma cruz que é no formato de X, você fica todo aberto. Ah, pastor, Deus me livre. Deus me livre não, diga glória a Deus. Olha aqui, ó. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Você queria sofrer como malfeitor?
Glória a Deus! Aí veio o Paulo, não é? Aí o Paulo, se você ler o que Paulo passou, é simplesmente terribilíssimo, mas eu quero ler com você a segunda carta que ele escreveu para o seu filho na fé, o Timóteo, no capítulo 4, versículo 14. A gente vê que Paulo escreveu assim, ó: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dê a paga segundo as suas obras. Alexandre judiou do irmão Paulo, viu? Esse Alexandre se passava por irmão, estava ali no meio do povo, mas era usado pelo diabo. Versículo 15: Tu, Timóteo, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Quando ele resistia às palavras, ele estava resistindo ao quê? À autoridade. Não queria se sujeitar a Paulo. Fez Paulo sofrer muito. Está aí? Agora, João, que foi o último apóstolo a morrer. João estava preso na ilha de Patmos por causa da confissão da sua fé e da pregação do Evangelho. E foi lá naquela ilha que ele escreveu o livro de Apocalipse e escreveu também outras coisas. João já está velho. É o único apóstolo original que restou. Devia ser uma relíquia para aquela igreja que estava crescendo. Talvez ele estivesse, dizem aí, com 90, 95 anos. Estava bem velhinho, mas estava firme na obra. As pessoas podiam olhar para João e era o único dos 12 que ainda estava vivo. O resto já tinha tudo morrido. Ele era um homem que as pessoas deveriam ter o maior respeito, não é? Poxa, esse é João, o discípulo amado, o autor do evangelho que leva o seu nome. Esse é João, uma das testemunhas oculares de tudo que Jesus realizou. Um homem que andou com Cristo 3 anos e meio. João é a única pessoa viva daquele tempo, daquela época. Deviam ter por João o maior respeito e consideração. É ou não é? Pensa que João foi poupado? Justamente na velhice? Olha só, vamos ver a terceira carta do apóstolo João, no versículo 9. Terceira carta do apóstolo João, versículo 9. Ele está velho. É o único apóstolo vivo de Jesus Cristo. A igreja já está espalhada em vários lugares. Cresceu muito. Olha o que ele escreveu aqui nessa carta para Gaio. Ele diz assim: Gaio, eu tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Esse Diótrefes queria ser o superior da igreja. O apóstolo João mandava cartas para o dirigente daquela igreja, o Diótrefes, e o Diótrefes nem tomava conhecimento. O apóstolo João mandava discípulos ali para trabalhar na igreja, para ser recebido, e o Diótrefes, que era um idiota, não recebia, mandava embora, afrontava a autoridade de João, e ele dizia: não, aqui quem manda sou eu. Querendo uma autoridade que ele não tinha, um lugar que não era dele. Desrespeitando o único apóstolo vivo. Se é que nós podemos dizer nesses termos, porque a gente nunca morre, é verdade ou não é? Mas ainda na terra, João era o único dos 12. Olha só. Gaio, eu tenho escrito à igreja. Igreja que João ajudou a abrir. Eu tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Já pensou o apóstolo João sendo afrontado por esse João ninguém aí, que é esse Diótrefes? Já pensou? Esse Diótrefes se sentindo superior, o dono da igreja, e não acatando as cartas do apóstolo João?
Um discípulo original ali, escrevendo. Essa carta que você está lendo foi escrita por ele. Olha que luta no fim da vida, olha que sofrimento. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. E pensa que era só isso que Diótrefes fazia? Só rebeldia? Nós não vimos que o Satanás sempre usou na rebelião a mentira, a calúnia, a difamação, o engano? Veja então o versículo seguinte, o versículo 10. Pelo que, se eu for, escreveu João, se eu for lá na igreja que o Diótrefes está dirigindo, o João está velho, como é que vai ficar viajando? Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Já pensou o atrevimento desse Diótrefes lançar palavras maliciosas a respeito da reputação do apóstolo João? Você está admirado se isso acontecer com você? Você está admirado se isso acontecer com qualquer um de nós? Glória a Deus por isso, amados. O diabo está furioso mesmo. O diabo, ele está com muita inveja, com muita ira. Ele quer dividir, ele quer atrapalhar, ele quer te destruir, ele quer me destruir, quer destruir todos nós. Por que o diabo está furioso? Porque a gente vai inaugurar uma igreja lá no Paraná, numa cidade chamada Colombo, que eu nunca tinha ouvido falar até então. Nunca tinha ouvido falar em Colombo, me desculpem, eu sei que eles estão ouvindo no rádio, mas estou confessando a verdade, eu nunca tinha ouvido falar nessa cidade. E a gente chega lá em Colombo, naquela igreja, naquele lugar que nunca tinha pisado antes, chega lá para inaugurar uma igreja da Paz e Vida, uma grande igreja, e a igreja está hiperlotada para a glória do Senhor Jesus. Coisa tremenda. A gente chega para inaugurar uma igreja em Polvilho, onde muitos fracassaram, e a gente chega ali naquele lugar que muitos já fracassaram, e para a glória de Deus a igreja está lotada. A gente chega em Nova Iguaçu, num lugar que uma igreja fechou. Ali teve um templo, mas fechou. A gente pega aquele salão, coloca piso, coloca forro, luminárias, faz o altar, pinta, faz tudo bem bonito, põe o painel na frente e marca a inauguração. E chega ali no dia da inauguração, ali onde era uma igreja fechada, que não deu certo, a gente faz 2 cultos de inauguração. Um à tarde e um à noite, 1.000 pessoas dentro e 10.000 do lado de fora, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós voltamos agora da inauguração da Paz e Vida de Niterói. Pastor Joaquim Neto, a Paz e Vida de Niterói é linda, como essa daqui nossa também. Mas ela é mais comprida. Ela parece a Paz e Vida da Lapa. Sabe aquela igreja enorme, comprida? Na Rua das Barcas, na Visconde do Rio Branco. Puxa, lotar uma igreja dessa no dia de inauguração, né, Jesus? É aqui? E muita gente dizendo, pastor, ali, olha, ali foi furo, sabe por quê? Ali, pastor, só tem comércio, ali não tem moradores, não. Ali vocês, puxa vida, foi um furo. E o aluguel é caro, hein? Puxa. Aí a gente chega lá para a inauguração. Aquela igreja linda, maravilhosa, e não tinha lugar para pôr o pé no chão. Quem tirava, quem levantasse o pé não podia mais colocar de volta no lugar. Não cabia o povo naquele templo. E o Brasil inteiro pedindo igreja. Amados, você acha que o diabo está satisfeito? Você acha que o diabo vê isso com bons olhos? Por que eles estão crescendo? E por quê, amados? Eu acho que é pelo mesmo motivo pelo qual eu sou salvo. É porque nós anunciamos a salvação. E a salvação que nós anunciamos é aquela bíblica.
não é a dos fariseus. A salvação que nós anunciamos é aquela que declara que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, é presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu posso dizer que nós pregamos esta palavra e vivemos esta palavra. Somos salvos pela graça, pela fé. Por isso que a igreja tem que trabalhar unida. E não é permitido divisões ou contendas que procurem levar à divisão. Não é tolerado isso. Isso não é permitido. O apóstolo Paulo, quando estava para morrer, ele ficou triste, ele escreveu, ou melhor dizendo, Lucas escreveu, ele ditando, não é? No livro de Atos, capítulo 20, o apóstolo Paulo sabia que ia morrer, mas ele ficou triste. Atos 20, versículo 18, ele escreveu, ditando para Lucas: e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada, que útil que seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa mensagem. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo disse: eu só quero cumprir a carreira e o ministério que Ele me deu. Não fui eu que pedi, foi Ele que deu. Eu só quero cumprir isso. A tua missão, a minha missão, é só cumprir o ministério que Ele nos deu. Ele deu, vamos cumprir. Se Ele deu, Ele sabe o que Ele fez, é ou não é? Se Ele deu, Ele sabe o que fez. Paulo diz: eu só quero cumprir bem o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, escreveu Paulo, disse Paulo, melhor dizendo, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Poxa. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que Ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto. Eu sei isto. Paulo está triste por causa disso. Não porque ele vai morrer, não. Porque para ele o morrer é ganho, é estar com Cristo. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Quando o diabo começou a falar coisas perversas contra Deus, qual era a intenção de Lúcifer? Atrair os anjos após ele, e conseguiu levar a terça parte. Na rebelião, qual é o objetivo? Falar coisas perversas para atrair após si as pessoas. Vou repetir o versículo 30. E que dentre vós mesmos, não é gente estranha não. Não é gente estranha, amados. Não é ninguém que vai querer vir de fora. Dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Fique sabendo que se você for atrás, você está indo atrás de Satanás. E não há futuro em seguir o diabo. Porque Deus vai lançar fora esse acusador e todos os que seguem a doutrina de Satanás. Apocalipse capítulo 12.
Versículo 10 diz assim: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Há uma grande voz no céu anunciando essa queda, mais uma queda. E o versículo 11 nos dá a arma com a qual a gente consegue vencer essa estratégia do diabo. Versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Você vence tudo isso pelo sangue de Jesus. Deixa o diabo apontar e acusar. Mas você vence a acusação pelo sangue poderoso de Cristo, que te purifica de todo o pecado. Você vence a acusação do diabo pelo sangue do Cordeiro. Deus está em guerra para recuperar o que é dele até hoje. O que você acha que nós estamos fazendo aqui? Você pensa que Jesus ressuscitando acabou, está lá no céu, pronto? Nada, Deus está em guerra até agora. E vai continuar em guerra. E haverá mais guerra, porque Deus quer recuperar aquilo que é dele. Aquilo que Satanás não tem direito. Deus está em guerra. Eu quero que você veja comigo aqui em Apocalipse também, capítulo 17 agora. No versículo 14. Estes combaterão contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Glória a Deus. A gente vence pelo sangue do Cordeiro. Somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Somos absolvidos da acusação pelo sangue do Cordeiro. E nós vencemos porque fomos eleitos por Deus e somos fiéis a esta palavra. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Satanás pode combater, mas ele já está derrotado. Satanás já está vencido e Deus está em guerra para recuperar o que é dele. Haverá um dia que o céu vai se encher de louvor. Um louvor parecido com aquele que houve quando Jesus Cristo nasceu, que miríades de anjos anunciavam a vinda do Salvador. Um dia haverá, com alegria, creio eu, um louvor até maior do que aquele, quando finalmente Deus reconquistar e sujeitar tudo aquilo que é dele. Livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 1. E eu já estou terminando, escute. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória, e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Oh, glória! Um dia Ele vai reinar absoluto. Um dia tudo vai estar debaixo do seu poder e da sua glória. Vai chegar um dia, e Deus está guerreando para isso,
Deus está guerreando e vai continuar guerreando até que esta profecia se cumpra. Se você tem sido rebelde, se você tem sido uma pessoa rebelde, tem que haver arrependimento aí. Se você tem sido aquela pessoa esquentada, que vive segundo a sua própria opinião e vontade, e não segundo a vontade do Pai, você precisa de arrependimento. Eu quero ler com você agora, no livro do profeta Daniel. Eu quero ler no capítulo 9, no versículo 9. O profeta Daniel, que era muito amado, orando ao Pai, ele disse, sim, estou lendo o versículo 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. Daniel não está falando só de outras pessoas, ele está se incluindo entre os rebeldes. O homem muito amado no Antigo Testamento. O varão muito amado. Veja que no versículo 5 deste capítulo mesmo, veja o versículo 5, ele diz, pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes. Quer dizer que o ser humano precisa aprender a obedecer. Precisa aprender a ser manso, humilde e se sujeitar. Porque o maior que já nasceu, ele se fez menor do que um verme. Se sujeitando e sendo obediente até a morte. Fiel, sem reclamar, sabendo obedecer. Se você não sabe obedecer, como é que você vai poder mandar? É verdade ou não é? Feche os teus olhos aí onde você está. Há uma necessidade muito grande da união da igreja. Eu fico admirado e com pena do apóstolo João, que na velhice teve que suportar o que Diótrefes maliciosamente dizia contra ele. E a rebelião. Diótrefes não recebia as cartas de João, as determinações de João, o último dos apóstolos. Se com eles foi assim, conosco será pior ainda. Mas nós temos que pregar a palavra e ver por detrás disso a doutrina do erro, a estratégia de Satanás. E expulsar o diabo do nosso meio. Expulsar o diabo do coração. Mandar embora o espírito do erro. Mandar o diabo embora. Dizer, Satanás, não perca teu tempo comigo. Tem tanta gente aí no mundo para você pegar. Comigo não, Satanás. Eu não apenas fui eleito, mas eu sou fiel a Deus. Sou fiel ao Senhor, eu sou servo do Senhor. Eu estou aqui servindo o Senhor, Satanás. Você não vai me tirar daqui, nem me dividir, porque eu sou fiel ao Senhor. Sou fiel a Deus. Oh, glória! Faça a tua oração, meu amado, minha amada. Senhor, ensina-me a obedecer. Ensina-me a ser humilde. Perdoa todas as vezes que me exaltei. Perdoa todas as vezes que me julguei melhor. Perdoa, Senhor, todas as vezes que acusei. Perdoa, Senhor, todas as vezes que falei mal. Perdoa, Senhor, todas as vezes que murmurei. Perdoa, Senhor, todas as vezes que mostrei o defeito, a incapacidade. Aleluia. Orishuri Mishia, Turiandalas, Ria Mashuia, Lia Tia Soi. Oh Pai, nós queremos não apenas ficar posando como eleitos,
mas viver essa fidelidade à tua palavra e ao Senhor. Viver esta fidelidade. Quanto aos nossos defeitos, ó Deus, e as nossas falhas, tu bem as conhece. Todas elas são conhecidas de ti. Quanto aos nossos defeitos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas é quanto à nossa prepotência, é quanto ao nosso desejo de poder, de ganância, de concorrência. Ah, Senhor, tira isso do nosso coração. Limpa o nosso coração agora. Nós queremos olhar para o nosso irmão. Nós queremos olhar para a nossa irmã e não ver o seu defeito, a sua falha, mas ver ali uma pessoa que foi resgatada pelo sangue de Cristo. Queremos olhar para aquela pessoa e vê-la como tão importante, porque custou o sangue do Senhor. Eu sou instrumento do reino de Deus. O diabo não usa minha boca e nem o meu dedo. Oh, glória! Pelo contrário, Deus usa a minha boca e Deus usa a minha mão. Oh, glória! Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.